Imaginem os representantes de duas das maiores potências europeias da época se reunirem em uma pequena cidade do norte da Espanha no dia 7 de julho de 1494 para assinarem um tratado dividindo o mundo em dois. Eu acho que você sabe o que eu estou falando, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em dois e tentou organizar de maneira formal a disputa de dois países, sendo um marco na história. O Tratado de Tordesilhas. Com a descoberta da América em 1492, começou a haver uma disputa entre Portugal e Espanha pela posse das terras ocidentais descobertas e a serem descobertas. O primeiro passo para resolver essa questão entre os dois países foi dado com a mediação do Papa Alexandre VI, que era espanhol. Alexandre VI estipulou então um meridiano divisório que passaria de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Dessa forma, a Espanha seria privilegiada, pois receberia as terras situadas a oeste dessa linha, ou seja, toda a América. Já Portugal ficaria com as terras a leste da mesma linha, ou seja, só lhe sobraria uma vasta área no Oceano Atlântico. Não conformado, o rei de Portugal, Dom João II, protestou veementemente e exigiu a mudança de tal acordo. Foi então estipulado diretamente entre os dois governantes dos dois países um novo meridiano divisório, dessa vez passando 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. E em 1494, esse tratado ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas e dividiu as terras americanas entre Portugal e Espanha. Dessa forma, Portugal assegurou a posse de boa parte das terras brasileiras, 6 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. O meridiano de Tordesilhas passava pelas atuais cidades de Belém, no estado do Pará, e Laguna, no estado de Santa Catarina. Nessa época, Inglaterra, França e Holanda, países europeus que também já disputavam os mares, reagiram fortemente à partilha das terras estipulada pelo Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Em 1580, com a morte do rei Dom Sebastião, que não deixara herdeiros, o trono português foi ocupado pelo rei Felipe II da Espanha, que tinha um parentesco com a família real portuguesa. Dessa forma, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha até 1640. Foi o período da União Ibérica. Essa situação contribuiu para a expansão territorial brasileira, pois, nesse período, os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas tiveram apenas validade formal. A partir do século XVI, esses países começaram a atacar, saquear e invadir possessões portuguesas e espanholas na América, África e Ásia. As fronteiras brasileiras foram sendo estabelecidas ao longo dos anos por meio de decisões políticas que resultaram em acordo entre os países. 30 anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, Portugal iniciou a colonização de suas terras. Com o passar do tempo, os portugueses e brasileiros ultrapassaram a linha de Tordesilhas e foram conquistando e ocupando uma grande parte das terras que pertenciam à Espanha. Para isso, muito contribuíram as expedições militares a serviço de Portugal, o trabalho missionário, a coleta das drogas do sertão na região amazônica, a criação de gado no interior e os bandeirantes,
que organizavam expedições e penetravam o interior caçando nativos e procurando ouro e pedras preciosas. Em 1750 foi assinado outro acordo entre Portugal e Espanha, estabelecendo uma nova linha de fronteira para o Brasil português. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Madrid.